A minha pergunta é a seguinte: tem alguma coisa que que tinha conversado? Se você precisasse de alguma coisa que estava enroscada em código, alguma coisa assim para compreender, posso te ajudar? Ou a gente pode dar continuidade? O que você prefere? Não, perfeito. Até então, estava até olhando aqui a documentação, tem umas coisas aqui que realmente eu não consigo nem entender. Não conversei com eles ainda, né? Tem uma conversa marcada na segunda com a empresa, mas tem uns códigos aqui que eu não consigo identificar nem se ele é SQL, meu. Posso te mandar? Pode, você consegue compartilhar o seu vídeo? Ah, melhor. Deixa eu compartilhar aqui. Se tá digital, já tá tranquilo. Você partilha e já. Vou parar minha Só para. apresentação aqui um pouquinho, porque daí senão você vai ficar vendo sua própria Sem tela problema. aí. Deixa eu ver aqui, tela inteira. Não sei se está vendo a tela. Tô. Deixa eu só colocar a sua tela aqui como alterar Não, esquema. então isso daqui é a última documentação, que é a documentação atualizada que o Alexandre fez, que é esse cara aí que eu vou conversar na segunda, que é o ex-funcionário. Uhum, Então, o que que eles estão usando aqui? Tipo, só para te contextualizar um pouco do que esse projeto aqui da Unilever, ele já é um projeto sustaining, que eles chamam, é um projeto que a empresa está tentando sustentar, manter, né? É basicamente isso. uhum, E o que que eles estão usando lá? Tipo, eles estão usando informações aqui do Close-Up e PharmaLink, uhum, depois eles pegam algumas outras, aqui é o NeoGrid, enfim, vão pegando outras frentes aí, né, de dados, outras fornecedoras, uhum, para cruzar com um dado da empresa. Só que o problema é que tem muita informação lá que como posso te explicar? Acho que aqui no fim tem uma parte que dá para entender melhor, que está tendo sobreposição da informação, tal. Então, essa daqui é basicamente arquitetura, então estão pegando dado do SAP, uhum, cruzam com o NeoGrid, com esse EHub, PharmaLink e tal, e uhum, depois com o Cell-in, né, que é a entrada do dado, depois o Cell-through, que é essa parte aqui do meio, enfim, onde fazem esses cruzamentos para entender qual loja, qual fornecedor está vendendo para qual loja, e o sell-out é quando faz a venda para o cliente final. Então, daí uhum, eles usam Scantek, IQVIA tal, e o NeoGrid. Basicamente isso. Aqui tem até um comentário interessante, aqui tem as sobreposições da informação, né? Então, o NeoGrid é a maior base, mas está sobreposto com PharmaLink, CloseUp, Scantek e tal, compras Unilever, que também é um canal que a Unilever tem, e esse eHub aqui, que é uhum, um Unilever também, que é uma base deles de venda online, que é o e-commerce deles, tal, para cliente final, e esse compras Unilever é o canal para fornecedor, só para você entender o que acontece, né? Então, aqui algumas coisas, então, venda direto, varejo misto, enfim, é uma base muito complexa, tem, sei lá, acho que 3 milhões de linhas, isso uma parte dela, eu não vi a base inteira ainda, e aqui é o cruzamento final que ele fez, então, evolução do markup, e ele até colocou um comentário dizendo, análise acima, uma das mais importantes estratégicas já criadas para a Unilever. Eles nunca conseguiram ter essa visão antes de forma tão clara. Daí, segundo o sponsor do projeto, que é o Celso, que é um funcionário da Unilever, foi a partir desse blend de bases, ou seja, o NeoGrid, varejo indireto e Scantek, com dados do sell-out, e a criação desse painel e o entendimento do valor da Cortex, né, que a empresa surgiu. Nesse contexto, o NPS do projeto subiu de 4 para 8, ou seja, era um projeto que é o Net Promoter Score, né, que o cliente avalia aí todo mês, uhum, estava 4, a gente já perdeu o cliente, só para você entender, vai de 1 a 10 uhum, e subiu para 8. E a estratégia de atacar frentes e canais de forma integrada representa ganhos tremendos para eles, de construir visões. O on e o off, que é o canal online e o offline, uhum. sell-through, o sell-out, né, e share of pocket de farmácias e afins são fundamentais para a saúde da conta. Só para entender, aqui o que eles chamam de farmácias são produtos de cuidados pessoais da Unilever. Então, não é necessariamente. Acho que tem um momento aqui que eles apresentam quais são esses produtos. Acho que. Deixa eu ver se estava aqui. Que é Dove, é desodorante, enfim. Uhum. Não é necessariamente canal farmácia em si, né? Não é medicamento, né? Da Unilever, a parte de farmácia dele é a parte de higiene e beleza, né? Isso, exatamente. Que eles chamam aqui de cuidados pessoais, né? O PC que eles chamam, que é personal care.
Eu acho que não está nesse documento aqui, mas enfim, que eles têm as Eu vi uns marcas. códigos lá em cima. Você ia me mostrar código, não é? Eu vi Ah, não, uns o código códigos. sim, eu só estava querendo te mostrar as marcas também, Ah, enfim, só tá, para. entendi. Mas o código são esses daqui, ó. Então, a Query para criação de base usa o PharmaLink, Closeup, a parte diária aqui, né, que é o Closeup, ele oferece aí informação diária, e Uhum. compra o Unilever como fontes. Daí Select, pelo que eu entendi, isso daqui já é um SQL, né? É, isso daí é uma query. Ele está começando. O que que acontece aí? Aí tem alguns. Deixa eu mostrar para você. Então vamos lá. Ele está pegando. Onde está dentro de. Numa chave. É chave aí. Uma chave primária, é isso? Esses símbolos aqui, eu esqueço o nome dele. Tem colchete, chave e parênteses. Esse daí é Ok, colchete, né? Isso aqui é colchete. Esses isso. PS aqui, select PS, tá vendo? Ah, certo. PS está O dentro PS de. Esse é PS. só pra, o PS aqui é só para você entender também. O PS é a nossa área, que chama Professional Services, que é a área de inteligência mesmo. Quem trabalha os dados e entrega esses relatórios aí finais aí para os clientes. Então, quando ele coloca esse PS aí, isso é uma forma de você escrever SQL e você está se referenciando a um grande, a um local, uma base, entendeu? Acho que é uma base trabalhada já, né? Pelo que eu entendi, eles Sabe fizeram assim, alguns ajustes. é um, como se fosse imagine que são caixas, uma caixa dentro da outra, entendeu? Então você tem uma Entendi. caixa grande, que seria esse PS, aí você tem essa Pharmalink base bruta diária, que seria outra caixa, aí dentro dessa outra caixa você tem essa data pedido. Então, o data pedido que você tem aí é a sua variável final, entendeu? Data pedido ele sempre indica assim, ó, aonde tá, qual base é e qual variável você vai trabalhar. Entendeu a lógica? Ah, entendi. É sempre dessa Entendi. forma. Então, no caso ele está dentro de PS, a base é Pharmalink, base bruta diária, e se chama a variável que você está pegando se chama data pedido. Esse data aí, ele está querendo dizer que toda essa parte, essa variável chamada data pedido, ele vai chamar de data Entendi. como data. Então, ele tá falando, é como se fosse aquele select que eu fiz com vocês, que eu colocava assim, ó, select T1, né? Aí colocava o nome da variável. Não sei se você lembra disso daí. Lembro. Lembra? Então, esse T1 é o Pharma Base Link Bruta. Esse PS que ele colocou antes de T1, ele está se referindo, ele está indo dentro de um sistema buscar essas coisas. Por que, que ele tem que colocar isso daqui antes? Porque provavelmente ele deve ter vários sistemas. Então ele se referencia ao sistema, onde está o servidor, digamos assim, ele se referencia ao servidor, depois onde está o farma, qual base que é, depois qual variável é. E aí ele dá um nome quando ele faz esse select aqui de data. Deu para entender Certo. a lógica? Quer ver? Eu vou te compartilhar a tela para te explicar o negócio, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Entendi. É como se ele estivesse determinando a variável, né? Que é o var lá do Java, ou esqueci como é no Python. Ó, você tá vendo minha tela aí? Eu acho que aqui, não tá? Deixa eu ver, eu parei de compartilhar aqui, agora sim. Tá. Olha só, olha só. Tá vendo aqui que eu coloquei assim, ó, create table, test Certo. select, tá certo? Se eu fizer isso daqui, ó, só para não apagar, eu vou colocar entre comentário. É a mesma coisa que só escrever a partir do select, tá? Só escrever aqui. Como se eu estou fazendo isso daqui. Aqui, quando ele escreve T1, é como se eu fizesse isso, é como se eu fizesse isso aqui. Entendeu? Só que daí, ao invés de escrever T1 aqui, eu vou escrever cards. Tirar o ponto. Ao invés de colocar ID dessa forma, eu faço assim. Entendeu? Porque se eu não me falha a memória, aqui são muitos sistemas, se eu não me falha a memória, o MySQL, que é da Microsoft, ele se referencia dessa forma aqui. Então aqui é a base, aqui é a variável. Entendeu? Ao invés de chamar de ID, eu vou dar um nome para ela. Vou chamar de identificador. Entendeu? Só que para ele ainda, o SQL da Microsoft, você precisa colocar isso aqui entre aspas.
Foi o que ele fez lá. E aí, o que, que acontece? Como a gente está trabalhando dentro desse BD Browser da SQLite, eu não preciso escrever aqui assim, ó, BD, ou melhor, DB Browser for SQLite. O que, que ele fez lá no seu? Como ele está colocando dentro de um sistema para operar, o que, que ele faz? Ele indica qual que é o seu PS, ele indica qual base que é, ele indica qual é a variável e ele fala para você qual o nome que ele vai dar para essa variável. Sacou qual que é a ideia? Ele só somente o jeito de se referenciar. Ele só está se referenciando Entendi. de uma outra forma, mas a sequência é essa daqui. Então, se eu colocar isso daqui assim, ó, dessa forma que está aqui, para ele poder entender nesse caso que nós temos aqui, e fizer essa brincadeira aqui, ó. Ah, aqui também não precisa. Hora que ele vai dar um erro, provavelmente, porque tá com aspas, tá? Mas aqui é F5, né? Olha lá, tá vendo? O aspas que você falou é um padrão da Microsoft, né? Exatamente, do MySQL para se identificar como variável. Então, Entendi. a hora que eu rodar isso daqui, tem que colocar. Deixa eu ver se esse daqui entende como aspas. Provavelmente não, mas vamos ver. Tava faltando um ponto e vírgula ali. Ele entende como aspas também, esse daqui. Aí, tá vendo? Também entende. Quando eu coloco. Se eu não. Ó, vou te mostrar uma coisa. Se eu tirar esse SQD aqui, ó o que ele faz. Tá vendo que apareceu quantidade de ID aqui? Na Certo. resposta? Eu vou tirar isso, tá? Ó o que acontece aqui. Coloca como. Só coloca esse cara aqui, ó. Quantidade de ID é só para você só determinar Nomear a a variável. variável. Exatamente. Esse as é como. É a palavra como em inglês mesmo. Como, né? As. Certo. Então, eu tô falando assim, ó. Esse código aqui, como, no caso, QD, QT, ID. É isso que eu tô falando para ele. Entendeu? Entendi. Não, Isso perfeito. aqui é um apelido. Esse apelido, o pessoal chama algumas. De repente você pode escutar os termos técnicos de aliás ou alias. Tanto faz. Isso eu li numa documentação deles também, tipo, Quando exatamente, você. falavam de alias. Eu falei, mano, que porra é essa? Quando eles falarem isso aqui, ó, ou você vê escrito isso daqui, é o apelido que você dá. Por exemplo, você pode dar apelido para qualquer coisa em SQL. Você pode fazer uma lista de apelidos e ficar se referenciando ao apelido. Então, por exemplo, aqui em cards. Em cards, por exemplo, cards eu estou chamando de T1, entendeu? Então, eu estou falando assim, ó, as T1, como T1, que é esse cara aqui, ó. Porque eu posso simplesmente, ao invés de colocar ST1, eu posso escrever assim, ó. Tá vendo que aqui ele deu um E. Ah, tá vendo que aqui que ele deu um erro? Aqui? Hum. Por que ele tá dando esse erro nessa coluna? Porque agora eu não tô mais referenciando o T1 aqui. Eu não coloquei Ah, mais ST1. Então ele não sabe quem que é. Entendeu? Todos os entendi. lugares que tá com T1 ele não sabe quem é. Aqui, ou eu fico colocando isso aqui. Tá vendo? Ou me referencio, para não ficar escrevendo toda hora cards, 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 tá vendo? Imagine você vai fazer um cruzamento com 10 tabelas. Para você não ficar colocando cards, cards, cards para todo lado, o que, que você faz? Você dá um apelido para ela. Eu chamo de tabela 1, tabela 2, tabela 3, porque eu acostumei isso, mas você pode chamar de A, B, C, D. Então, só para você ter uma ideia, eu vou escrever assim, ó, A ponto. Tá? Você pode chamar de qualquer coisa, é um apelido mesmo. Ó, Entendi. É exatamente determinação de variável. Acho que no Python é igual, né? Que você vai. Agora que tá fazendo mais sentido. aqui e aqui. Só que agora eu tenho que falar essa. Viu? Certo. Rodou. Então você pode. Esse, aliás, ele serve para dar um apelido para base, dar um apelido para variável. Faz. É um denominador. É isso que significa.
Essa é a definição dele. E volta lá no seu código, deixa eu ver mais o que. Deixa eu parar aqui. Acho que consegue apresentar dois ao mesmo tempo. Não sei. Consegue? Deixa eu ver. Então é isso que ele está fazendo aqui, ó. Essa primeira parte aqui, select as, então isso aqui foi entendido. Agora LPAD replace, o replace eu vou te falo o que que é o replace já. Agora LPAD eu vou ter que jogar no Google. Isso aqui é uma função, tá? Replace é substituir mesmo. O que que ele está fazendo? Certo. A gente tem que ler de dentro para fora, como uma função, tá? Matemática mesmo, você vai lendo de dentro para fora. Dentro dessa, o que que ele faz? Ele tem aqui um CNPJ PV PDV. Tá vendo aqui? Na segunda linha. CNPJ PDV. Certo. Achou? Essa é a variável, tá certo? Da mesma forma, está se referenciando, fazendo referência. Essa é a variável. Aí você tem Pharmalink base bruta é a base e o PS é o sistema. Tudo bem? Então isso aqui Certo. é o miolo da onde que ele vai se referenciar a sua... peraí. A sua função chamada replace. Tá vendo aqui a função chamada replace? Isso aqui é uma função que é substituir. Mas qual que é o sentido da replace, replace, replace? Pelo seguinte, muitas vezes você tem que ficar pegando partes internas e você não consegue fazer isso dentro de uma vez só. Então você fala assim para ele, pega essa variável, faça, porque ele consegue substituir uma coisa de cada vez. Entendeu? Esse Entendi. replace, ele substitui uma coisa de cada vez. O que, que ele está fazendo? Ele está substituindo uma parte, depois ele pega essa mesma coisa que já... Ele vai limpando. Ele está limpando. Essa substituição é limpar. Imagine que você tem lá no Excel um número que tem ponto, vírgula, traço, tudo isso. Isso é o CNPJ. Você vai pegar lá, você coloca substituir e pede para ele substituir o que é ponto por nada. Aí substitui. Aí você pede para ele substituir de novo a barra por nada. Pede para ele substituir. Entendi. Entendeu? Agora sim, meu. Ele tá tirando todos os. Perfeito, do CNPJ. Como o CNPJ é composto de ponto, ponto. São dois pontos, uma barra, né, que ele tá colocando aí. Exatamente. Ou traço, que pode ser CPF. Então ele está Entendi. pegando essa string, que isso daí é um string, isso daí vem como uma string, um texto. Ele está pegando todo mundo e tá transformando, e está tirando o traço, tirando o ponto, tirando a barra, deixando um número único. Entendi. Entendeu? E aí ele está dando o nome, depois que ele está tratando, o que, que ele está fazendo? Ele está tratando essa variável. Ele pega essa variável, ele limpa essa variável, ou seja, ele trata essa variável agora é uma variável que está somente número, e ele dá um nome para isso de CNPJ da loja. Entendeu? Entendi. Ele tá deixando aquilo ali bonitinho. E aí o que, que acontece aqui? Esse 14 aqui é para ele estar indicando que tem 14 posição, né? Você tem o CNPJ que pode ter no máximo 14 posições. Entendeu? Certo. Tá Ele, aí? acho que ele. Enfim, isso daqui eu não sei também, posso falar bobagem, mas eu acho que deve ter uma função que faça isso também, né? Em vez de ficar dando replace, 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 que é só para pegar ponto, mas daí tem que ver como que essa variável CNPJ, ela tá, qual a estrutura dela também, né? Se ela tá como numérica, alfanumérica, enfim. É, Ela deve estar como texto, porque se ele tá colocando ponto, né? provavelmente, pelo que o jeito que ele tá aí, provavelmente tá como texto. Essa replace funciona bem para texto. Essa Entendi, replace é perfeito. como se fosse um substring. Né? Um substring você só pega partes, né? Tem aquele substring, você vai pegando partes então você fala assim, eu tenho um texto que tem 20 posições. Eu quero da posição 10 à posição 12. Então você pede para ele pegar exatamente aquele pedacinho. É isso que você faz. Aí no caso, Entendi. substring ele vai substituir, ele vai pegar tudo aquilo ali, vai vasculhar e substituir. É o substituir do Excel, só que o substituir do Excel é uma caixinha. Você seleciona a coluna, coloca a caixa e vai pedindo. Aqui você coloca um código. Entendeu? Não, perfeito. Tá? Aí, ó, de novo, aí na linha de baixo ele começa de novo, fazendo substring, tá vendo? Aí ele vai, um outro chama CNPJ do distribuidor, que chama CNPJ centro de distribuição, tá vendo aí? Ele está Certo. pegando agora uma outra variável, então ele pegou a variável data de pedido, a variável CNPJ,
e agora está pegando o CNPJ centro de distribuição. Tá vendo aí? Tá chamando centro de distribuidor. E fazendo limpando da mesma forma. Tá vendo? Tá deixando tudo igual, tá padronizando. Aí ele fez isso. Tá claro isso daí? Sim, sim. Depois ele tem uma variável chamada UF, que ele está chamando de UF. Tá vendo aí? Certo. Ele fez a mesma coisa. É uma variável UF, a variável UF está dentro da mesma base bruta diária. E está pegando e está chamando UF. Isso daí é uma query toda que ele está criando. Aí depois da UF ele está pegando a cidade, tá? Depois, e a cidade, esse upper aí é para transformar em maiúscula. Entendi. Para não ter Todo, problema de. de caractere, exatamente. Está padronizando. Coloca tudo em maiúsculo, tá? Depois tem essa variável chamada EAN, só que eu não sei o que significa, você tem que ver o significado dessa variável. O EAN é um código que a Unilever usa para determinar produto. Ah, tá. Então é um código de produto. É um código de É produto. uma coisa Que a interna. Unilever, como chama? A questão da granularidade que é chamada em base de dados, né? Você consegue Uhum. chegar até o produto ali final que foi vendido. Então, uma caixa de Dove com 12 unidades, por exemplo. Uma caixa de Dove com 300 unidades, enfim. Eles têm, eu estava até olhando aqui no sistema, tem esse EAN é bem definido. Acho que não, acho que está aqui. Ó, esse daqui é o sistema da Unilever, que é a questão do sortimento e tal. Então, toda aquela base ela foi feita para. A gente está carregando aqui só, Lucas. Mas, enfim, Não para tem chegar problema. nessa questão aqui do sortimento e tal. Esse aí ele identifica o que é direitinho. Na cada produto tem uma codificação. É o RG, é o CPF, é o CPF do produto, Isso é exatamente tipo, o código do produto. né? Ó, esse LPAD que você tem aí, tá vendo que ele começa com LPAD? Isso daí é uma É, função do MySQL mesmo, tá? Ele é uma função certo. do MySQL para trabalhar com string. Ele pega pedaços de strings, tá? Então, é como se No fosse caso, um substring. Ele pega um pedaço dessa substring. ele está pegando 13 primeiros, é isso, será? 13 primeiros ou os 14 primeiros, Entendi. entendeu? Em cima tá 14, tá vendo? Tá? Ah, é 14 do CNPJ e aqui 13. É isso aí. Tá? É como Certo. se fosse o substring, só que é uma função própria do MySQL. É left alguma coisa, né? É como se fosse o. Você já viu aquela função esquerda-direita do Excel? Já, eu usei bastante. É aquilo lá. Entendi. Perfeito. Se bem que faz sentido, né? Porque é tudo da Microsoft, né? Só É, então. eles vão usar a mesma lógica mudando. Aí, Eu usava muito para pegar o F de cidade, né? sim. As pessoas colocavam, na verdade, São Paulo SP, só que era numa única coluna, né? Então, para pegar, separar o F, tipo, às vezes quando eles não dividiam por vírgula, barra, nada, daí tinha que pegar, acho que era direita e dois caracteres, né? Exatamente, pedir para contar, exatamente. É isso aí. Aí aqui, ó, de baixo do EAN, ele coloca, ele tá chamando como, depois ele pega online, a palavra online, ele chama essa palavra online de canal on-off, e o pharmalink ele tá chamando como fonte, tá vendo? Logo embaixo, Certo. depois da vírgula, ele vai separando as vírgulas de cada uma delas aí, tá vendo aí? Cada variável é separada por vírgula. No final de cidade tem uma vírgula, começa outra linha de instrução. Depois de EAN tem outra vírgula, começa outra linha de instrução. Online, vírgula. Pharmalink, vírgula. E assim vai. Tá vendo? Aí embaixo ele vai fazer um somatório. Ele coloca sum e ele está somando aí a quantidade faturada como quantidade de unidades. Tá vendo ali? Essa quantidade de unidade. É um somatório. É um. Tá vendo um sum aqui? Sim, sim. Esse somatório, você já fez isso daí em SQL? Somatório, quer ver? É isso aqui, eu vou pegar. Você deve estar. Deixa
eu ver se eu consigo compartilhar ao mesmo tempo aí. Quer ver? Eu acho que sim, dá para compartilhar ao mesmo tempo. Quer ver? Eu acho que dá. Tô agora no outro browser. Você vai ver a minha tela aí. Tá vendo? Tá vendo? Você vai, começou a ver minha tela. Deixa eu colocar aqui, peraí. Agora sim, perfeito. Legal. Ó, tá vendo aqui? Essa base aqui não tem nada, mas essa base aqui, por exemplo, tem esse amount aqui, tá vendo? Tá vendo Certo. aqui? Eu vou pedir para ele somar esse cara aqui. Então, nesse caso, só para pedir para ele somar, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou começar aqui, vou fazer assim para mim. Falar para ele, soma da T1 o amount moved. Dá um nome de soma, certo? Isso aqui. De onde que eu vou pegar isso daqui? Da base movimentação, como T1. A hora que eu faço esse cara aqui, então o que que eu tô falando, ó? É como se eu colocasse tudo entre os colchetes lá. Então, ó, ele somou a variável, aquela variável só me chamou de soma. Se eu quiser mudar de Certo. nome, é soma moved. Ó, soma moved. Tá vendo? Perfeito. Tá? Aí o que aconteceu? No caso aqui, o que ele está fazendo. Deixa eu mudar aqui. Alterar esquema. Mosaico, será? Cadê você? Você quer que volte a tela, é isso? Eu quero que volte a sua tela. Isso aí, deixa eu alterar esquema aqui. Eu tenho que parar, né? Que coisa. Tenho que parar. Cadê a sua? Alterar. Alterar no esquema. Eu não consigo só pegar aqui você, mas tá bom. Eu queria pegar somente a sua apresentação. Somente a sua tela inteira. Como assim? Deixa eu ver se tem alterar esquema aqui. Destaque. Engraçado ali. Quando ele pega destaque, ele tá pegando a sua foto. E eu queria que ele pegasse o seu. A tela, né? Acho que você tem que dar 2 cliques nela, se eu não me engano. É que tem um link onde fica sua foto lá. Se você passa o mouse, ele aparece umas caixinhas. Achei você. Volta para sua tela lá para nós. Pra sua documentação. Deu Aqui. certo. Aí. O que que acontece? Então ele está somando. Tá, como eu fiz lá, fazendo isso daqui, então ele está somando uma variável chamada que é quantidade e valor faturado. Ele está somando quantidade e valor. Essa é a ideia. Tá? Aí o que acontece aqui? Então, essa primeira. Isso daí ele vai ter que fazer um agrupamento lá embaixo. Para fazer esse sum aí. E essa soma é como. O que ele está construindo é como se fosse uma tabela dinâmica, tá? Ele está construindo uma base que vai ser. Lá vai trazer um select que vai ter o CNPJ, vai ser um drill down por CNPJ, cidade e AN. E o F. Certo. E nesse CNPJ cidade e AN, fazendo esse drill down que ele vai fazer, ele vai trazer sempre a quantidade e o faturamento nessa soma. Tá Perfeito. claro isso? Tá? Aí embaixo ele escreve concat, tá vendo? Isso daí se chama concatenar. Ele está concatenando, é como se fosse o igual concatenar do Excel. Certo. Ele tá concatenando aí para você. E essa concatenação ele vai chamar de chave. Pelo jeito ele vai usar isso daí para cruzar com alguma coisa. Tá vendo lá embaixo? Lá embaixo, quando ele fecha o concatenar, ele chama de chave. O que é? Ó, ele tá pegando de uma base chamada calendário da Unilever, tá certo? Ele tá pegando o número de pedido, ele tá pegando o número da semana de scan, ele tá pegando o ano do pedido, ele tá pegando o CNPJ e tá pegando
o EAN e tá pegando quatro variáveis e tá transformando numa chave. Tá vendo aí? Como que Sim. é como se você tivesse no Excel quatro variáveis, você escreve concatenar junto às quatro. Exatamente isso que ele está fazendo. E pelo que eu entendi, ele está juntando tudo sem separação nenhuma, né? Sem separação nenhuma, ele não colocou nenhum separador, não colocou um arroba, um tracinho, nada. Tá jogando todo mundo junto. Todo junto, vai ficar nessa sequência, nessa chave. Provavelmente esse select vai cruzar com alguém, tá? Ele está fazendo essa chave para não precisar ficar fazendo vários left joins. Entendi. Porque o que ele está fazendo? Aí ele coloca assim, ó, qual que é o principal lugar que ele está pegando? Da PS Farmalink, base bruta. Então, from essa daí é a base um, a primeira base, tá certo? Aí ele vai cruzar, ele vai fazer um left join com esse CDD diário PDV. Tá vendo aí? Ele pega, é o primeiro cruzamento. Nesse cara, ele tá cruzando o que com o que? Então, ele pega esse LP, ele vai pegar dentro da CNPJ PDV, ele vai tirar o ponto, a vírgula, vai fazer substituir tudo isso aqui, vai pegar toda essa variável limpa e vai cruzar com a variável que é da variável Farmalink e vai cruzar com a variável da CDD diário DIN. Tá vendo aí? Certo. Igual, ele colocou igual. O que ele fez? As duas variáveis, provavelmente, tanto a CNPJ PDV quanto de uma base quanto da outra, não estão padronizadas. Quando ele coloca tudo dentro dessa função, ele padroniza isso. Deu para sacar? Então Sim, sim. ele consegue já limpar, para não precisar fazer para não precisar ficar fazendo vários select, ele limpou tudo num só e já resolveu ali. Então esse foi o primeiro cruzamento, foi essa primeira base, CDD diário. Aí ele pega um outro cruzamento, uma outra base, chamado calendário Unilever, tá vendo ali? O de baixo, o outro left join. Calendário Unilever, Que é o que ele chamou, acho que aqui em cima, né? que ele usou para nesse concat aí. Ah, perfeito. Ele precisa dessa informação. E aí o que ele. Quando eu uso, mas é aqui, Lucas, quando eu uso o left join, eu estou pegando a base inteira, né? Cruzando a esquerda com a base originária e jogando aquela base inteira concatenando com essa, né? O que você tá. A primeira base que você está trazendo é aquela de cima, que se chama Que é a Farmalink. base. Ele pega a Farmalink e começa a comparar com as outras duas. Tá vendo a Farmalink Entendi. base bruta diária? É esse cara que ele tá pegando. Ele fixa esse cara. Essa é a fixa. Aí o que é o Entendi. left join? Ele vai juntar a esquerda dessa Farmalink. Então junta. No caso, se eu pegar um exemplo, se Vai essa falando. Farmalink ela tem 1 milhão de linhas e Hum. as outras têm, sei lá, 3 milhões, ele Uhum. só vai buscar o que tiver, é como se fosse como chama, um PROC-V, é isso? Ele vai buscar Exatamente. informação. Se Exatamente. esses 3 milhões, eles tiverem um vínculo, ele vai fazer esse vínculo, né? Exatamente. E o vínculo é dado nesse on aí. Esse é o vínculo. Onde que é, desculpa? On. 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 Ah, o ON aqui, É. perfeito. É o, o on significa no mesmo. No, na, em inglês. Então, junte à esquerda na ou no. Em qual variável? Na variável, aí ele arruma essa variável e cruza. É quando você escreve proc v, escolhe a variável, ponto e vírgula, vai lá, seleciona a base e ele fala a base que você está querendo procurar. A primeira coluna dessa matriz que você seleciona no PROC-V é onde ele vai ficar procurando aquilo lá que você pediu. Não é assim o Entendi. PROC-V? Isso, exatamente. É exatamente essa. É o mesmo raciocínio aí. É exatamente o mesmo. O mesmo raciocínio. Certo. É a mesma coisa. Só que qual que é a vantagem do SQL é que você, digamos assim, você faz vários PROC-Vs ao mesmo tempo. Você pega uma tabela e cruza ela com várias, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? É o que ele está fazendo aí. Quando ele coloca esse on e vai para baixo na segunda left join aí, que ele coloca calendário Unilever, perdão, calendário Unilever. Aí ele coloca on. Aí ele tá pegando o pedido, data de pedido do Farmalink base bruta diária PS, e tá juntando com o data Unilever. Tá vendo ali embaixo?
Ah, Ó, Left Join, calendário Unilever. certo. Tá vendo aí? Você entendeu essa linha? Pedido igual a calendário. Certo. Não, perfeito. Ele fez aqui o PROC. Isso, exatamente. Agora vamos nesse where. E ele coloca algumas condições, é isso? Isso. As condições para cruzamento. Então, o que, que é esse where aí? Ó, onde o dia tem que ser maior que 6, a data do pedido tem que ser maior que 6, o mês tem que ser igual a 9 e o ano 2020. O que, que ele está Que é, fazendo aí? Ele está ele deve pegando estar a partir pegando do, setembro, né? exatamente, a partir do dia 6 de setembro de 2020. Tá Certo. claro? É. Só para te explicar também por que que eles fazem isso, é porque eles não conseguem dar essa informação diária, parece, porque a Farmalink, se eu não me engano, ela entrega semanalmente. Então, por isso que ele está pegando Hum. 6, eu acho que é para fechar a semana, né? A primeira semana de setembro, para ele conseguir ter acesso a todas as bases. Isso que eu entendi de um outro material também que eu estava dando uma olhada. E você percebe que, que esse select aí você tem que ir na mão para fazer isso? Ah, Você vai ter que alterar o dia, o mês e o ano na mão? é, tá manual, é É verdade. manual. Tem um detalhe. Ele colocou comentário os dias. Agora que eu tô vendo aqui, tá vendo que esses dois tracinhos na frente do day, da função day aí? Que é pra pegar somente o dia? É. E do primeiro end? Ele não tá pegando mais o dia, tá? Ele tá pegando apenas o mês e o ano. Tá bom? Certo. Eu acho que é pela questão da avaliação. Acho que eles, como chama, do relatório lá que eles chamam, que eles fazem, eles pegam algum só, eu acho. Depende do. Eu acho que esse aqui deve ter sido justamente com um reporte mais gerencial, que o cara quer ver a visão macro e tal. Quando é pro gerente da unidade, eles pegam o dia. Entendi. É, ele pega maior, tá? Tá vendo que ele colocou maior que 6? Certo. Significa que ele tá fazendo o seguinte, ele tá entrando mês a mês e fazendo isso, tá? Tem que rodar todo mês essa query aí. E aí, embaixo do year, essa daí então é a mesma função que tem no Excel de dia, mês e ano. Só que é day, month e year. Mesma função. Você coloca a variável, pega somente o dia da data, o mês da data, o ano da data, tá? Certo. A vantagem é que, como é tudo SQL da Microsoft, você vai fazer bastante relação com o Excel, tá? A maioria das Perfeito. coisas vai fazer tudo com ele lá, porque é tudo da mesma família. Então, tudo Certo. primo. É tudo primo. Sobe um. É Deixa eu. os engenheiros são os mesmos, né? Exatamente, é tudo, toda a galera. Desculpa, desce um pouquinho o documento nesse end que tá destacado. Deixa eu ver o que ele escreveu aí. Ele tá pegando aí desse. Tá. O que, que ele tá fazendo aí? Tem uma base chama CDD diário de PDV. Tá vendo? É uma dimensão, tá? Chama descrição do canal. É onde os tipos de canais. Ele tá pegando somente o canal farmácias, tá vendo aí? Certo. É isso que ele tá fazendo aí. Ele coloca um comentário na frente, ó, importante. Como o share-off do Pocket é de farmácias, usar esta condição na base de close-up. Ou seja, para você pegar somente farmácias. Entendeu? Porque provavelmente dentro dessa variável de descrição de canal tem vários canais de vendas. Ele está pegando apenas o canal de farmácias. Sacou? Perfeito. Tá? Então ele está. Eu acho que é a questão Pode falar. daquele, como chama, do PC lá que eles chamam, que é o personal care. Isso. Exatamente. Ele tá restringindo, porque senão vai trazer um monte de canal para você e vai estourar a base. Estourar a base assim. Ele vai trazer, vai estourar, inflar a sua somatória que está fazendo lá em cima. E esse grupo by aí é para onde ele está agrupando essa somatória. Então, ele está fazendo um drill down, literalmente. Ele pega o pedido, aí ele pega o CNPJ do PDV, pega o CNPJ de distribuição, o F, cidade e AN. Dentro dessa linha que ele está fazendo aí, ele faz uma somatória de quantidade e valor. Quantidade e valor. Tá claro isso? Certo. Você conseguiu visualizar isso, essa tabela na sua cabeça? Tô tentando. Peraí que eu vou te Não tá, mostrar. Peraí que eu te mostro não tá já. exatamente claro, mas tá começando a fazer mais sentido agora.
E quando eu peguei esse material aqui, eu comecei a entrar em desespero ontem, antes de ontem, na verdade. Imagina, O que que é isso? imagina. Sério mesmo, imagina. Não é. Primeiro contato com essas coisas é complicado. Eu vou partilhar minha tela com você. Perfeito. Ó, E a Patrícia falou que não precisava saber muito SQL. A Patrícia falou, não, fica tranquilo, a gente vai usar pouquinho SQL e tal. de Mas boa. daí me passaram esse material, eu falei, meu, É, de boa, tranquilaço. Você vai ver que você resolve em 2 minutos. Tudo sempre né? assim. Sempre assim. Tudo é a mesma coisa. Ó, então o que que acontece? Tá vendo essa base? Você tá vendo a minha tela aí, né? Deixa eu mudar aqui, agora sim. Tá vendo que tem aí? Eu tô vendo uma base que chama movimentação, tá vendo aqui? Essa base de Certo, movimentação. Essa base de movimentação ela tem ID da conta, o data de criação, o valor movimentado, o reference fee e o tipo de movimento. Tá vendo aqui? Tá. certo. Então, eu vou fazer. Eu fiz uma brincadeira aqui em cima com você, que era fazer esse select aqui, né? Ele trazia a soma da base para mim apenas. Como se eu pegasse toda essa coluna aqui no Excel e pedisse para ele somar essa coluna, só isso. Tá? Dá um soma igual, soma coluna, soma todo mundo, soma esse intervalo. Só que agora eu vou pedir para ele somar para mim da seguinte forma. Eu vou pedir para ele começar somando por conta, entendeu? Aí ele, da conta, ele vai fazer um referência ID e depois ele vai fazer o tipo de movimentação. Então, o que que eu vou, ou melhor, conta, tipo de movimentação e um referência ID. Então, o que que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Eu vou pedir para ele fazer o seguinte select. Ó, selecione para mim assim. Faça o somatório da seguinte forma. Então, aqui da tabela T1 que eu estou chamando, eu vou pegar o Account ID. Eu quero que você pega para mim o Referência ID e o outro, só esses dois. Vai ser a mesma coisa de 10, 20 ou 2, tá? Então são esses dois aqui. Aí disso aqui eu vou falar assim para ele. Ah, para fazer um AR do jeito que ele tá lá, só para você ganhar a mesma sequência, se você olhar aqui, o que que acontece? Tá vendo essa data de criação aqui? Perceba, essa data de criação ela está em formato de texto. Como eu sei disso, se você vier aqui em estrutura de banco de dados, você abre movimentação, você vai aqui em Create At, tá, em formato texto. Então, ao Certo. invés de usar aquele LPV lá, a função LPAD, aqui eu tenho que usar a função chamada substring. Ele vai fazer a mesma ideia. E aí eu vou fazer o seguinte, nessa T1 create at, acho que é assim que está escrito. Deixa eu ver aqui. Created at, falta um created at aqui. Dessa variável, eu vou pedir para ele pegar desde a posição 1 até da posição 1 com 4 posições. Então, o que ele pedindo para ele fazer aqui é o seguinte: se você olhar, ele vai pegar da posição 1 com comprimento 4. Ele vai trazer apenas o ano para mim, tá vendo aqui? Certo. Tá? Ó, posição 1, 2, 3, 4. Então, tem 4, vou pegar o comprimento 4, começando da posição 1. Tá certo? E aí aqui, então ele vai fazer esse where, só que isso aqui é um texto. Então eu vou pedir para ele pegar para mim igual a 2020, por exemplo. Tá? Vou pedir para ele somar só menos 2020. Vai trazer apenas aqui. E aí a gente vai fazer o grupo. Ele vai ter que agrupar por quem? Por essas duas variáveis aqui. Isso aqui que ele vai fazer para mim. Ó. Tá vendo aqui? Certo. Consigo captar essa lógica? Você conseguiu entender essa lógica?
Fazendo a soma, somando de onde e agrupar, sim, Tudo bem até aí? certo. Tá? Ele tá trazendo, ó, ele tá colocando agora cada conta aqui, ele tem um referência ID. Para cada referência ID ele trouxe o valor. Vai ter alguns referência IDs que são únicos, quer ver? Deixa eu ver se eu pego uns positivos aqui embaixo. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Cadê os positivos daqui? Deixa eu ver se tem outra variável para ficar mais simples aqui. Aqui, ó. Vou pegar essa aqui, movement type aqui. Essa aqui não tá ajudando a gente. Movimento type. Consegui deixar claro o exemplo aqui. Este e este aqui. Aqui é assim. Aqui, pronto. Então, essa conta aqui, por exemplo, ela se repete duas vezes. Por que ela se repete duas vezes? Porque ela tem dois tipos de movimento. Entendi. Tem entrada e saída, né? Exatamente. Essa daqui foi o que entrou, isso daqui foi transferido. Sacou? E a gente está vendo apenas de 2020. Então, quer ver? Guarda esse valor aqui, ó, 22.640, tá? Porque como eu sei que é apenas de 2020, se eu tirar isso aqui, se eu colocar em comentário e pedir para ele rodar agora sem esse filtro, ó, 22.640. Vamos rodar sem o filtro. Ó, para a mesma conta, final 31, não é mais 22.640, é 26.000. Tá vendo? Entendi. Teve um acréscimo aí. Exatamente, porque aqui eu estou filtrando apenas o que eu quero. Então, só para você ter uma ideia, quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui, vou pegar essa função aqui, vou colocar aqui, ó. E vou chamar de como ano, tá? O que ele vai fazer agora? Deixa eu ver se ele aceita já a função aqui. Tem lugares de SQL que não aceita a função. Vamos ver, acho que isso aqui é... vírgula. Falta vírgula. Pronto. Acho que ele vai aceitar. Aceitou. Olha só. Tá vendo aqui que ele colocou agora? Ele trouxe o ano para mim. Eu tô colocando o ano aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Vamos ver se ele tem algum outro ano que não seja 2020 aqui. Ele só trouxe 2020 porque o esperto do Lucas está filtrando apenas 2020. 2020. Se eu tirar o filtro... Era para ter 4.000 aí de algum lugar. Exatamente. Agora ele trouxe também... Aqui, ó. Então, perceba que esse aqui está se repetindo 4 vezes. Por 1, 2, 3, 4 vezes. Isso mesmo, ó. Por que esse aqui se repete 4 vezes? Porque aqui eu vou ter... Essa é 4, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Isso aqui se repete 5 vezes. Por quê? Porque quem está balizando isso daqui é o ano. Então, o que acontece? Eu tenho o ano de 2019 e 2020 para Bank Transfer, e esse Bank Transfer aqui se repete nessa... 2019, 2020 e 2021, tenho 3 anos para Bank Transfer, tá vendo aqui, ó, 3 anos diferentes, para Bank Transfer, e então tem que se repetir 3 vezes esse conta ID. Pagamento. Então, eu tenho 2 vezes, 2019 e 2020, para pagamento, tá certo? E eu tenho aqui 2 vezes repetindo a conta. Entendeu? Porque é um drill down. Está afunilando, é como se fosse um funil. Entendi. Tá? O que ele está fazendo aí para você é exatamente isso. Uma tabela dinâmica, né? Exatamente. Como se, é isso aí, uma tabela dinâmica. Deixa eu pegar aqui. Não, perfeito. Alterar. Aqui, destaque. Show de bola. Foi. Então é isso que ele está fazendo aí. Esse grupo by que você vê é isso. Tá? Ele está fazendo aqui esse grupamento, é isso. Então ele fez isso aqui nesse primeiro momento. Aí ele já faz uma união. Tá vendo esse union aí? Ele já está juntando. Até aí ficou claro essa parte primeira para você? Perfeito. Tá. Aí ele já tá, agora eu tô vendo a sua tela aí, ele faz uma união e ele começa um novo select. Tá vendo? Ele começa uma nova query aí. Aí ele vai fazer a mesma coisa, trazer as variáveis da mesma forma. Percebe que você vai começar a perceber que ele repete as coisas. Você percebe que ele está repetindo?
Certo. É porque ele está buscando de outra base só, né? Exatamente. Esse código ano, mês, data é que isso daqui está em formato de ano, mês e dia. Não ano, mês e data, né? Ano, mês e dia. Ou seja, por exemplo, tá assim, ó, 2020, 12, 11. Entendeu? Certo. Que é para fazer, acho que é ordenação, né? Facilita a ordenação. Facilita a ordenação, exatamente, até para fazer gráfico. Ele está chamando como data, está pegando o CNPJ, percebe que é a mesma função, a mesma coisa, então, ou seja, os bancos de dados lá estão padronizados, ele traz a UF e depois ele traz a cidade e depois traz o EAN, tudo igual, tá vendo aí? É sempre essas três coisas, sei lá quantas variáveis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sempre sete variáveis que ele está usando sempre sete variáveis, tá? Aí ele está fazendo uma condição, esse case when é uma condicional, ele fala assim, ó, se a descrição de canal for delivery, tá vendo aí? Case when. Aí ele coloca aí, desk subcanal dentro da base CDD, base bruta diária. Tá vendo? Certo. Caso ali dentro dessa desk canal for delivery, tá? Ou seja, for a palavra delivery, ele tá olhando uma coluna inteira, uma variável inteira. Quando ele percebe que é delivery, então ele vai escrever, então ele vai chamar de e distribuidor. Tá certo? Ele vai criar uma nova variável. Essa variável vai chamar canal on e off. Ele vai lá no canal, ele vai dentro da descrição desse subcanal e olha, é delivery. Essa nova variável chamada canal on e off é como se fosse um if do Excel. Você está olhando uma coluna chamada desk subcanal e fazendo o if. Se desk subcanal for igual a delivery, então me chama isso daí de e-distribuidor. Se não me chame de offline. Entendeu? Certo. É isso que ele está falando. Se ele encontra a palavra delivery, ele está chamando de e-distribuidor. Depois do then ali, tá vendo? Then, case when, coloca o código igual delivery, então, then, e-distribuidor. Que ele coloca assim, ó, um comentário. Especificação de caso de venda por e-distribuidor na base close-up. Ligeiramente diferente das vendas online, offline. Sacou? Certo. Isso daí ficou claro para você ou não? Sim, sim. Sim? E aí, se não for delivery, vai ser offline. Tá? E essa variável, ou seja, o nome dessa coluna vai ser canal on-off. Tá? É isso que ele está falando aí. Aí ele cria uma variável chamada close-up, que ele chama de fonte. Tá vendo? Close-up como fonte, tá? Traz aí. Aí ele faz o somatório de novo, de quantidade e valor de faturamento. Então, de novo, sempre a mesma volumetria, quantidade e valor, quantidade e valor. Que é somatório. Aí ele vai concatenar para fazer uma chave de novo, que vai ser o dia da semana, código do ano mês, o CNPJ e o EAN. Fez a mesma coisa. Aí faz o from, onde que tá vindo, e começa o left join da vida. Tá vendo ali? E aí ele tem o where. Perceba que o where aí de baixo tá igualzinho lá de cima. Certo. Se você não colocar as mesmas datas nessa união, ele vai trazer de dias de tempos diferentes. Aí vai cagar a sua base final. Entendeu? Entendi. E tá na mão. Então fica esperto que tá à mão. Foda. Se esqueceu, fudeu. Marca bem isso daí, tá? Porque tá totalmente manual isso daí. Não tem ele não tá procurando o código. Não é uma rotina automatizada. Isso daí se chama rotina manualmente automatizada. Você ouviu falar essa palavra? Não, manualmente automatizado. É uma brincadeira. Entendeu? Por que manualmente automatizada? Porque se você eu tenho uma rotina automatizada, tem porra nenhuma. Você tem que entrar lá e alterar a data na mão. Então ela é manualmente automatizada. Automatizada seria se a rotina inteira rodasse schedulada. O que é schedulada? Você coloca num schedule dentro de um servidor ou no próprio schedule do Windows, ele bate uma determinada data, um determinado horário e ele roda sozinho. Ninguém precisa botar a mão nele. Isso é automático, né? Entendi. A partir do momento que você tem que colocar alguma coisa dentro do código à mão, não está automático. Tem que ter um fator humano ali para construir o negócio, tá?
Entendi. Por isso que é manualmente automatizado. É, exatamente. A maioria dos processos é assim, é manualmente automatizado, tá? Porque o que teria que acontecer? Teria que, para você fazer isso daí, se você fala assim, eu quero que isso daqui se torne automático, totalmente. Ele capta, eu tô com a minha carry fechada, bonitinha, tá padronizada, tá ok? Não tem mais erro nenhum. Ele vai sempre rodar nas datas que eu preciso. Depois disso daí ele já gera as carries que você precisa na segunda parte do seu project aí, e depois já gera o relatório. Então ele está tudo automatizado. Todo mês ele vai gerar isso sozinho. Se você está tudo automatizado, você simplesmente coloca num agendador, a hora que bate aquela determinada data, ele roda para você direitinho e já gospe tudo online, tá? Só que daí você teria que transformar isso daí em variáveis globais, né? Mês e ano, tal, em variáveis que ele deixa globalizado. Você não precisa pôr nome. Entendi. Perfeito. Aí o where foi embora. Deixa eu ver mais o que ele pega no where lá embaixo. Depois do ano ali. Desce um pouquinho. Ah lá, ele vai colocar o canal. Tá vendo? Ele coloca assim, Certo. ó, tipo de transação tem que estar dentro de um, ou seja, tem que ser igual um ou dois. Que ele coloca código do tipo de transação é uma lista, um e 2. Ou seja, esse código de tipo de transação dentro dessa variável aí tem que ser o número um ou o número 2. Depois a descrição do canal de farmácia, depois a descrição do canal de farmácias. É isso daí. Tudo bem? Certo. Aí ele vai Perfeito. explicar. Esse cara aí, ele está fazendo essa coisa. Então, como funciona? O primeiro passo é definir a hierarquia das bases para entender os registros. Então, por isso, a Farmalink vem primeiro, depois a segunda base. Ele está fazendo isso, entendeu? Essa hierarquia desse drill down aí no final das contas, entendeu? Foi assim que ele Entendi. definiu. Segundo passo, definir a chave de concatenação de um registro de compra. Né? Por isso que tem esse concat. Esse concat aí é essa chave, tá vendo? Certo. Que é o que ele concatenou e tal. Exatamente. Aí tem um detalhe que ele coloca assim, ó, not in. Tá vendo que ele coloca um not in, ele coloca um concat, coloca três variáveis concatenada, depois ele fala assim, ó, não em, que não esteja em, tá vendo ali? Ele faz um subselect dentro. Certo. Esse subselect é o seguinte, ele tá indo numa outra base, lá na outra base, tá vendo, ó, chave 3 meses móveis, select, ó, not Aqui, in, certo. isso, esse daí. Ó, colocar a condição de não sobreposição. Caso a chave seja encontrada na base, ou então nessa outra base, numa dessas duas bases, significa que o registro já existe em outra base na qual o dado tem melhor acurácia. Logo, não inseri-lo novamente. Tá bom, agora deixa eu te explicar o que significa isso na prática. Significa isso na prática é o seguinte: esse caboclo que criou isso daí, toda a base de dados, depois que você cria, ela é o inferno. Ela pode sofrer alteração, alguém pode vir fazer um outro estudo. Então, o que ele está fazendo aí é fixando os números. Ele está falando assim, ó, se eu estou falando, se a gente fez o estudo o mês passado, a gente chegou no valor 100, o mês que vem, o valor do mês passado tem que ser R$ 100 também. Sacou? Certo. Então, ele está falando assim para você, ó, eu fiz um estudo, a gente fez um levantamento de um relatório, o mês passado a gente chegou no valor de 100 milhões. Se eu gerar esse mesmo relatório próximo mês, eu vou ter que, pro mês anterior, achar os mesmos 100 milhões. Ou seja, lá em novembro eu achei 100 milhões. Agora eu rodo dezembro, olhando novembro, eu acho 102 milhões. Fudeu. Então, como que ele se garante isso daí? Falou, cara, é essa base, só que vai ser agora fixado na pedra. Ele cria essa chave e fala, a gente vai usar o que está aqui dentro. Quem entrou depois, se alguém mexeu na base, se houve alteração, não vai mais mexer com isso. Foda-se. Entendeu a garantia dele aí? A garantia Entendi. dele é essa, tá? Porque com certeza tava dando pau. Sempre dá pau. Tá certo? Ele já fixou isso daí para você, ó. Se você chegou no valor de 100 milhões, vai ser 100 milhões quando você calcular de novo. Se daqui 4 anos você rodar essa mesma informação, em novembro de 2020, você vai achar os mesmos 100 milhões. Acabou. Entendi. Tá? Ele se garante nisso daí e fica todo mundo feliz.
A mesma coisa para o de baixo. Tá vendo? Então ele vai. Essa chave que ele está criando aí são chaves de registros. Ou seja, cada um desses registros já estão computados, já está guardado. Entendeu? Então essa chave está se tornando um CPF ou RG, qualquer coisa do tipo assim. Se torna um ID daquilo que já foi computado e o que além de ser computado é oficial. Entendeu? Então é Certo. computado e é oficial. Acabou. Tá certo? Tá considerado, tá lindo, tá maravilhoso. Pode descer. Aí o grupo, e tal, Union, tá, ele tá descrevendo tudo aí. PDV, mesma coisa, Select, União. Mas só uma dúvida daí, Pode Lucas. Esse falar. daqui, ele tem que em algum momento, isso que não está ficando muito claro para mim, ele tá rodando isso daqui num MySQL, por exemplo, Uhum, mas onde que ele definiu que na verdade ele tem que ter, como chama, uma espécie de, ele tem que colocar uma senha, enfim, para conseguir acessar essas bases, certo? uhum. Sim, ele tem que entrar dentro do. Como se DB do SQLite aí, ele tem que entrar dentro de uma MySQL, de um SQL DBX, algum lugar ele está entrando para rodar isso. Ou dentro do seu próprio, esse próprio sistema que vocês têm aí, como você chama, o Project, né? Que é um sistema Isso. próprio deles. Algum lugar ele está pegando esse código e jogando lá. Só que eu não sei qual Hum, plataforma, entendeu? entendi. Não, perfeito. Eles acabaram de contratar também um cara, acho que ele começa, acho que ele já começou também, que é um arquiteto de sistemas mesmo. Acho que é justamente para ajudar nisso. Estava muito confuso, parece. Mas estava confuso o project ou estava confuso porque entra no sistema A, depois vai para o B, volta para o C, faz de novo o E, é isso? Essa... Isso é. Ah, Pelo que eu tá. entendi conversando com o pessoal lá, acho que estava confuso no geral, assim. Esse cara que saiu, ele tinha muita informação. E as pessoas Nossa. que ficaram não estavam sabendo mexer nisso. Colocaram tudo na mão de um único cara, é complicado. É, exatamente. É, muitas empresas fazem essas loucuras. Vai descendo aí. Até aí tá ok para você? Tá. Daí eu acho que eu vou até conversar com esse cara, com esse arquiteto aí de soluções, enfim, em algum momento também, né, para conseguir entender melhor também como o cara só faz isso da vida, isso aqui é a vida dele, né? Então, mexer com banco de dados, tal, acho que a formação dele inclusive é banco de dados. Aham. Talvez ele vai ter que entender também a estrutura, enfim, é muito mais complexo isso. A gente está trabalhando aqui só com um projeto praticamente, mas lá a empresa tem vários outros, né? Não Uhum. sei quanto por cento do tempo dele também ele vai conseguir dar foco aqui para a Unilever. É, ele vai ter que fazer o desenho. É, talvez esse desenho até tenha, eu que não tive acesso também. Entendi. É, você pode tentar pegar, se alguém tiver, né, o acesso do fluxo. É, perfeito, isso ajudaria bastante. É, isso chama engenharia de processo. Não sei se alguém é responsável lá por isso, tá? É, não tem um cara que eu acho que é o head de data. É, pergunta para ele se tem alguém que fez, se ele tem a documentação da engenharia do processo, como que funciona o fluxo de informação, onde são processados e tudo mais. De repente tem, de repente não tem. Tá? É, eu vi empresas bem grandes que não tinham. Tô falando muito grandes. Que gerar na área de setor financeiro. Não tinha. Nossa, E é tudo startup. Porque ah, vai na velocidade, né, cara? O importante é, é funcionar. Entendeu? Então, assim, bom, enfim, umas histórias que você fala, meu Deus do céu, sabe, assim, é complicado. O cara, a documentação foi quando um cara chegou assim, cara, é coisa de louco. O cara A que estava fazendo a fusão com a empresa B, o A chegou pro B e falou assim: cadê a sua documentação? Ele falou: que documentação? Do seu fluxo sistêmico. Vamos numa sala ali e a gente conversa? Tá, vamos lá na sala. Então, o que seria a documentação? Aí o cara A falou assim: a sua documentação seria o seguinte: como que começa o seu processo? Aí o cara foi contando para ele. Conforme o B contava pro A, o A ia desenhando numa lousa, literalmente, fazendo o fluxo, né? O fluxograma da informação. Então, é isso daqui que eu preciso. A sua documentação é exatamente disso.
Assim que o A terminou de fazer, ele falou assim: nossa, que maravilha, agora eu tenho a minha documentação que eu não tinha. O B foi lá, pegou, tirou a foto do A, falou: pronto, agora nós temos a documentação. Entendeu? Você estava falando de uma empresa de pagamento digital assim que gerava, que rodava milhões por dia em processo. Entendi. É, e sem É, documentação. cara, é foda. Desce aí, deixa eu ver aí, tudo bem? É a mesma coisa, canais farmácias, pedir. Ó, perceba tudo isso, tudo data à mão, hein, parceiro? Cuidado, a hora que você for rodar ainda, você vai ter que olhar, ficar atento com isso, ó, 1920 lá em cima, tudo data, tá tudo na mão, ó. Não, não, as datas. Aqui, né? É, roda aí, desce mais. Beleza, foi um sumário. Cara, aparentemente, acho que essa daí é a primeira query aí. É, então, e essa query aqui, ó, até estavam questionando o Gustavo aqui, ó, 2 de dezembro e tal, o que faria farma direto e indireto, seja interessante, não sei o que, enfim. E esse usuário excluído é o, se eu não me engano, é o próprio Alex, é o Alexandre, na verdade, que ele saiu dia, se eu não me engano, foi sexta-feira, o último dia dele, que foi dia 4. Ó, foi no último dia dele que ele escreveu isso daqui ainda. Coloquei uma parte de regras, negócio para explicar esse processo, no apêndice 1, enfim, que o próprio Gustavo Ferrari aqui, que eu acho que é o cara de data, ele não estava entendendo direito. O que seria farma direto e farma indireto? Ah, tá. Entendi. É, esse cara teve que criar essa documentação bem às pressas, eu acho, viu? É, então, acho que ele, essa proposta que ele recebeu, acho que foi, enfim, vou até conversar com ele também, né, para uma segunda, igual eu comentei contigo, para entender melhor aí o que aconteceu de fato, né. Entendi. Cara, é isso. Faz o seguinte, roda mais uma semana, vê quais são suas dúvidas e sexta-feira a gente conversa de novo. Se você precisar, Certo. se tiver alguma dúvida durante a semana, me chama. Manda o WhatsApp que a gente vai falando. Tá bom, perfeito. Se tiver alguma coisa, puta, cara, truncou aqui, eu tenho que já começar a entregar um relatório e não tô entendendo o que significa isso. Me chama aí, tá bom? Tá bom, legal, Lucas. Agora, não, mas você já me ajudou aqui, acho que já salvou, pelo menos agora eu tô começando a entender isso daqui, porque eu não tava entendendo nem aquele começo dele, porque ele tava colocando ponto, tava aquele monte de replays e tal, mas agora tá mais tranquilo, uma coisa começa a fazer mais sentido. Ó, se você olhar esse select que tá na sua frente, é igualzinho, é bem parecido com o de cima. Eu não sei o que ele faz aí que eu não tô lendo. Não li todo ele. Mas a estrutura inicial é a mesma, até as mesmas variáveis, ó. Como ele tá chamando. A estrutura inicial é a mesma coisa. Ele vai só mudar alguma coisa aí na meiuca aí. Alguns ingredientes do tempero. Mas pode perceber que é a mesma coisa, ó. Cidade, UF, EAN, distribuidor CNPF, o mesmo replace, o mesmo left do caramba aí, pegue a esquerda. Tudo igual. Criando a chave, essa chave é fundamental. Tudo a mesma coisa. Ele criou uma Não, estrutura perfeito. que vai se repetir, tá vendo? Isso é bom. Porque como vai se repetir, então você sabe que você vai olhar isso daí, você tem que ser sempre a mesma coisa, para não dar merda. Entendi. Não, perfeito. Show de bola. Obrigadão, então, Eu que Lucas. agradeço. Forte abraço e até sexta que vem. Qualquer coisa, me chama. Tá Valeu. certo. É, esse horário é tranquilo para você? O horário, tranquilaço. De boas. Beleza. Sim. Tá tranquilo, então. Valeu. Eu vou. Falou. Você quer que eu coloque essa aula lá para você? Ah, pode ser? Pode, ajuda se deixar lá. Eu dou uma editada nela para ficar menor, pegar só as partes que a gente tava falando, só as importantes. Tem aquela parte que você caiu e tal, eu tiro toda essa parte aí, senão fica muito grande o vídeo, né? Mas Ah, melhor. não tem problema para você. Não, não, imagine, fica tranquilo. Ah, então tá. Porque a ideia é deixar registrado para você mesmo. Eu não uso isso daí para nada. Se tiver dúvida, se você tendo dúvida, você consegue entrar lá e ver, por exemplo. É por isso que eu deixo lá. Tá certo. Tá bom? Perfeito. Valeu. Tchau, tchau. Obrigadão, Lucas. Abraço. Imagina. Bom final de Abraço. semana. Valeu.